veículos elétricos à sua disposição, onde quer que estivesse, sem que fosse dono de nenhum desses veículos. Eu estou aqui para falar de mobilidade urbana inteligente e eficiente, compartilhamento de veículos elétricos, competição de eficiência energética. Eu gostaria de começar a fazer uma pergunta direta a vocês que estão aqui. Quem para cá vieram, seja de carro, ônibus, bicicleta, moto, patinete, aqueles que vieram de helicóptero não precisam responder. Quem é que está insatisfeito com o trânsito de Florianópolis? Bom, eu também. Eu vou contar então como toda essa história começou. Há 4 anos atrás, eu não era nada diferente desse calor quando eu cheguei aqui na universidade. Achava que aqui era a terra das infinitas possibilidades. Teria as matérias mais interessantes, os melhores professores ali engajados, melhores projetos que pudessem encontrar. E demorou muito para descobrir que não era bem assim. E o professor Jean-Marie contribuiu um pouco. Espero que alguém da automação aí que vai ficar bastante familiarizado com ele. Bom, durante o meu primeiro semestre, tive muitos projetos não aprovados. Mas essa busca por coisas motivantes continua. E aqui é muito comum esses murais que você encontra uma série de chamados, convites, processos seletivos. Alguns deles nos convidam para a revolução, outros falando da liberdade individual, liberdade econômica, inovação, geração de riqueza. E dentre esses vários cartazes, tínhamos também o processo seletivo da equipe e uso de eficiência energética, a empresa. Com o seguinte mote: ajude-nos a construir um carro que faz 1000 quilômetros por litro. Esses caras não sabem o que eles estão falando. Vocês sabem quanto o carro de vocês faz, se vocês dirigem bem? 10 a 12 quilômetros por litro. Eles queriam fazer um carro que faz 1000 quilômetros por litro. Fui na palestra, eles estavam falando sério a respeito disso, e em resumo entrei para a equipe. Demorou 2 anos para que conseguíssemos conseguir nosso protótipo funcional. A partir de então, começamos a utilizar a sua eficiência. Decidimos que estava na hora de ir para a competição internacional. A Shell tem uma área de uma meta. O Afonso, como vocês podem ver, esse cara tem mais cabelo do que osso, sou eu, né? Muito cabelo. E meus colegas de equipe sempre buscavam uma desculpa para trocar o cabelo. Vendo isso como uma oportunidade, eu falei: bem, se vocês fizerem, se nós conseguimos que esse carro faça mais de 400 km por litro, que na época era muito bom para o nosso primeiro protótipo funcional, eu deixo vocês trocarem meu cabelo. E, em resumo, fizemos 412 km por litro no segundo dia de competição. Desde então, não dormi mais. Mesmo assim, não teve muito escapatório. No dia do ranking final, eu estava esperando a colocação final da equipe. Eu acho que eu já estava nessa situação delicada. Ficamos em 7º lugar, com 412 km por litro. Foi um excelente resultado para a nossa primeira participação e permitiu levar a nossa instituição, a UFSC, do Estado de Santa Catarina e do Brasil, para uma posição de destaque nessa competição. Decidimos, então, ao retornar ao Brasil, deveríamos ir mais uma vez com um novo protótipo, quem sabe dobrar esse resultado. Fomos escolhidos, juntamente com outras 2 equipes, uma canadense e uma americana, para participar do movimento internacional de Road to Houston, que acompanhou durante um mês essas 3 equipes com todos os afazeres e dificuldades envolvendo o projeto como esse. Esse foi o nosso novo protótipo, e essa foto foi tirada pouco antes de acontecer isso. Na terceira curva da primeira volta, o outro carro bate, destruiu a nossa roda, nosso sistema de direção de uma forma que a gente não podia mais consertar. Então não teve muito o que fazer, você quase choramos um pouco, ficamos um pouco frustrados e depois vamos aproveitar a competição. Mas estivemos lá e essa experiência contribuiu bastante para todos os membros da equipe, para a própria equipe, as equipes da Universidade Federal de Santa Catarina e também para as equipes brasileiras que sempre quiseram essa competição. Então, perto do segundo, tivemos mais 2 equipes nos acompanhando. Retornamos ao Brasil, conseguimos passar pela alfândega, que tem Paraná, que já foi um desafio, e consertamos o carro e levamos para a maratona brasileira. Fizemos os concertos mais simples possíveis, somente para provar que esse carro podia realmente fazer melhor do que o carro anterior. Ele foi em 5º lugar, um concerto bem simples, e estão realizados os trabalhos nele para permitir que a gente atinja então, os 800 km no próximo ano na Shell Tomada. Mas da mesma forma que nós voltamos de parte da equipe se identificou a ir mais uma vez à Shell, nós começamos a observar o caos que é o trânsito nas grandes médias cidades brasileiras. E algo começamos a nos incomodar. Será que não é possível
pegar todo esse conhecimento adquirido aqui, todos esses conceitos que nós trabalhamos, então, propor uma solução para isso, contribuir para que esse trânsito melhore. Imagens como essa, a característica do transporte coletivo, público, a poluição associada a uma crise energética dos veículos, causa uma série de problemas e tem maneira de você ter indicadores diretos econômicos disso. Só a cidade de São Paulo tem custo só com o trânsito, não falando de poluição, de 80 bilhões de reais ao ano, que em São Paulo somado. Isso é um valor absurdo. Então, tivemos todas essas manifestações que ocorreram nesse ano. E o estopim delas foi a mobilidade urbana. Isso fez com que nos perguntássemos, e não só perguntássemos, mas passássemos a gente. Então, realmente tem que se propor algo para resolver o problema de mobilidade urbana brasileira. Quem sabe tem um modelo que sirva para outras cidades de outros países. E nesse contexto surge uma enxerga, compartilhamento de pode-sair. Mas o que é um pode-sair? É um triciclo elétrico, um triciclo de 4 rodas, elétrico, leve, extremo, eficiente, de baixo impacto ambiental, design atrativo, eu acho. Esse é o nosso projeto. Nós já estamos iniciando a fase de produção do primeiro protótipo e associado a esse veículo ao serviço de compartilhamento. Da mesma forma que o compartilhamento de bicicleta, só que ao invés de você ter essas estações, teremos essas, as estações de recarga, os pontos de recarga, que nada mais são que totens que permitem a recarga das baterias do veículo. Como funciona? Você, através do website ou do seu smartphone, você primeiro se cadastra para utilizar o serviço. Cadastrado, você pode reservar um veículo, ou mesmo dirigir até a localidade onde você sabe que vai encontrar um, desbloqueá-lo, utilizá-lo para ele fazer o percurso que você precisa, retorná-lo a qualquer um dos pontos associados ao serviço e passar a sentir normalmente. Essa é a ideia do serviço. Utilizar para fazer o deslocamento que você faria, ou de carro, ônibus, moto, que não me parece tão eficiente ou tão efetivo, de uma forma mais barata, mais ágil. Ele foi pensado também no projeto de implementação para a cidade de Florianópolis. Aos que estão familiarizados, nós temos as regiões do centro, da Universidade Federal de Santa Catarina, da UDESC, do CEL, Barra, Joaquina e Santa da Barra. Depois de implementado nessas regiões, gostaríamos de expandir ao longo do eixo do Polo da Inovação. Um projeto muito interessante que quer fazer que Florianópolis se torne uma cidade humana e inteligente o mais rápido possível. Queremos poder contribuir para a mobilidade urbana inteligente, então, na cidade de Florianópolis. Depois do estado de Santa Catarina, no Brasil. E por que não no mundo? Uma coisa que basta observar, desde o surgimento dessa ideia, os inícios do trabalho, que pessoas são necessárias para tornar esse belo sketch em algo concreto. E as pessoas estão se agregando ao projeto. E pude perceber que essas pessoas que foram integrando o grupo, tornando isso real, estão todos vinculados, direto ou indiretamente, com equipes de competições universitárias, ou com escritórios modelos, ou empresas de milhões. Isso nos deu uma outra ideia. Por que não incentivar mais calouros como eu? Há 4 anos atrás, entrei buscando algo motivador, algo especial. Por que não nós nos motivamos, então, na questão de mobilidade urbana, ser aptos a construir veículos? E assim surge o desafio 100 km subindo. Uma corrida de eficiência energética que vai acontecer em novembro de 2014 na cidade de Florianópolis. O seguinte modo: 100 km subindo de combustível. Quão rápido você pode fazer? Por essa competição, no contexto em que ela surgiu, nós tivemos a honra de ser convidados para o evento Copenhagen no MIT, no qual nós pudemos então palestrar e convidar os americanos para vir fazer parte dessa competição e contribuir conosco. Tive também a honra de ouvir lá sobre o Open Source Ecology. Esse projeto é fazer o kit de início da sintetização e conhecer o seu endereçador, o Macho. Trocamos muitas ideias sobre os nossos projetos, os deles dos Estados Unidos, os nossos aqui no Brasil, assim como o que se pensar de futuro para a cidade, para equipamentos urbanos, mobilidade, e também como criar no futuro. E assim decidimos falar sobre o Open Source, o Open Hard, e decidimos que a competição deveria ser Open Hard. Mas por que uma competição Open Hard? Nós gostaríamos que ela fosse Open Hard porque nós queremos mais pessoas envolvidas no projeto, não só brasileiros, não só europeus, não só americanos,
todas as pessoas que tiverem interesse em participar do projeto puderem ter essa possibilidade de participar, contribuir, ter acesso aos projetos e também que essa tecnologia se construa mais rápido, que esse é um dos melhores benefícios do Open Architecture. E assim a gente tenha soluções independentes, propostas independentes de soluções, mobilidade urbana, até mesmo veículos projetados rodando na cidade por essas pessoas. Nós queremos mais pessoas sabendo produzir veículos e também, é claro, participando da competição. Espero poder voltar depois de 3 anos, ter essa oportunidade mais uma vez, e perguntar quão satisfeitos vocês estão com o trânsito. Sinceramente, espero ter pelo mundo levantado.